Olá, sejam bem-vindos! A análise de hoje vai fundo numa das ideias mais centrais da teologia cristã, tudo baseado em textos-chave. A grande questão é, como é que um Deus que ninguém nunca viu poderia se revelar, assim por completo, numa pessoa? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. Para a gente começar, vale a pena pensar numa pergunta que, todo mundo já deve ter se feito de alguma forma. Como é que se pode conhecer de verdade alguém que nunca se viu? É um desafio, né? E é exatamente essa a questão que a ideia teológica que estamos vendo tenta resolver. E para deixar essa ideia mais clara, o material de origem traz uma analogia muito, mas muito poderosa, a do retrato do pai desconhecido. Imagina só a cena. Um garoto, o pai dele foi para a guerra antes mesmo de ele nascer. Por anos e anos, o único jeito de ele conhecer esse pai é através de cartas e de fotos bem antigas. Pelas cartas, ele consegue ter umas pistas da personalidade, do jeito do pai. Aquelas fotos, sabe, meio amareladas, mostram como ele era. Mas é uma imagem congelada no tempo, e por mais importante que tudo isso seja, no fim das contas, é uma imagem incompleta, cheia de pedaços. Fica faltando muita coisa, né? Deixa muito espaço para a imaginação. Até que um dia, o pai entra pela porta. E naquele momento, tudo muda. A pessoa real, ali, viva, em carne e osso, faz todos aqueles fragmentos se encaixarem. As cartas, as fotos, de repente tudo faz um sentido completamente novo. É a presença dele que dá o verdadeiro significado a tudo que veio antes. Ok, com essa analogia bem fresca na cabeça, vamos dar uma olhada na primeira parte da nossa análise. Vamos falar sobre essas revelações mais antigas, que a fonte descreve como parciais, exatamente como as cartas e as fotos do nosso exemplo. Pois é, segundo o livro de Hebreus, essa revelação de Deus ao longo da história foi acontecendo aos poucos, de muitas vezes e de muitas maneiras, como diz o texto. A gente está falando da lei, entregue por figuras como Moisés, depois os profetas, que eram basicamente mensageiros, os escritos, tipo salmos, e até mesmo visões, sonhos. Pensa nisso como peças diferentes de um grande quebra-cabeça, que foram montando uma imagem bem aos pouquinhos com o passar do tempo. E aqui que a gente chega no ponto central, o coração do argumento da fonte. A alegação é que a revelação final, a peça que completa tudo, não seria um novo livro, nem uma nova lei, nem mais uma profecia. O ápice de tudo seria uma pessoa. Isso mesmo. A mensagem, de repente, se torna o próprio mensageiro. Certo! Agora a gente entra no clímax dessa narrativa toda. A ideia de que Jesus é essa tal representação perfeita. Mas como é que os textos originais sustentam uma afirmação tão ousada? Uma das pistas mais claras dessa mudança está no jeito de falar. Pensa bem. Os profetas antigos sempre começavam suas mensagens com "Assim diz o Senhor". Eles eram tipo um canal. Já os evangelhos mostram Jesus dizendo "Eu, porém, lhes digo". Percebe a diferença? É uma mudança radical. É uma fala com autoridade própria, não uma autoridade que foi emprestada. Para descrever essa identidade, o Evangelho de João usa uma palavra grega que é simplesmente chave, logos. E essa palavra tinha um peso enorme na época. Para os filósofos gregos, logos era a razão divina, a lógica por trás de todo o universo. Já no pensamento judaico, se referia à palavra de Deus que criou tudo. O que João faz é genial. Ele junta essas duas ideias e diz que esse logos, essa palavra cósmica, virou gente. E não para por aí. Tem outra palavra crucial, dessa vez da carta aos Colossenses, aikon. Em grego, aikon não é um rascunho, sabe? Não é uma coisa parecida. A palavra quer dizer uma imagem perfeita, um retrato fiel. A ideia que o texto passa é que ao olhar para Jesus, a pessoa estaria vendo uma representação exata do Deus que não se pode ver. Para fechar, o livro de Hebreus ainda reforça isso com uma terceira palavra, character. Pensa na marca que um selo deixa na cera quente. É uma impressão exata, uma cópia perfeita do original. Então, essas três palavras juntas, logos, eikon, character, constroem a ideia de uma revelação que é precisa, exata, não só simbólica. E claro, tem a própria declaração que é atribuída a Jesus, no Evangelho de João, que resume tudo isso de um jeito bem direto. Quando um dos seguidores pede para ver o Pai, a resposta é: "Quem vê a mim, vê o Pai". Pronto. É a síntese perfeita de todo esse conceito que a gente está analisando. A fonte que a gente está usando traz mais uma analogia para essa ideia ficar bem sólida. Pensa na diferença entre duas coisas. Uma é estudar a planta de um prédio para tentar entender o arquiteto.
A outra é o próprio arquiteto te chamar para jantar na casa dele, te mostrando e explicando cada detalhe pessoalmente. É isso? A lei e os profetas seriam a planta. Jesus seria o arquiteto abrindo a porta de casa. Ok, mas isso tudo leva a gente a uma pergunta bem importante. Tá, mas qual é o propósito disso tudo? Segundo a fonte, não é só para informar, não é só dar um dado novo. O Evangelho de João diz que essa revelação veio cheia de graça e de verdade. Bora entender o que isso quer dizer. Então, temos esses dois pilares, graça e verdade. A verdade, segundo a análise, é o que expõe a realidade como ela é, a condição humana, a santidade de Deus. É como se fosse o diagnóstico, sabe? Já a graça é a solução, é o caminho para consertar as coisas, para a restauração. E o ponto-chave é que, nessa revelação, os dois vêm juntos. Não dá para separar. E para esses conceitos não ficarem tão abstratos, o material de origem traz uma última analogia que é fantástica, a de um farol. Porque um farol tem exatamente essa função dupla. Ele espelha perfeitamente a ideia de graça e verdade. Vamos pensar. Primeira função do farol, a verdade. Aquela luz fortíssima mostra onde estão as rochas perigosas, escondidas debaixo da água. Ela alerta para o perigo. Mas, ao mesmo tempo, a segunda função do farol é a graça. A mesmíssima luz que mostra o perigo também mostra o canal seguro, o caminho para entrar no porto. Uma única luz, com duas funções, alertar e guiar. Bom, e com isso a gente chega na reta final. Vamos então amarrar todos os pontos principais que a gente viu nessa análise sobre o que é chamado de a revelação final. Resumindo tudo, as fontes fazem 3 grandes afirmações sobre essa revelação. A primeira, ela é superior. É a palavra final que vai além de tudo que veio antes. A segunda, ela é exata. É a imagem perfeita, o reflexo fiel do caráter original. E a terceira, ela é redentora. O objetivo final não é só informar, é salvar, é restaurar. E qual seria o evento que expressa tudo isso da forma mais intensa? Segundo a fonte, seria a cruz. Tem uma citação no material que resume isso de forma bem forte. A cruz é o grito mais alto da revelação especial. Nela, Deus revela a sua justiça e sua misericórdia simultaneamente. É o ponto de encontro perfeito entre a verdade sobre a nossa condição e a graça do perdão. Portanto, a grande ideia que a gente analisou hoje é essa mudança fundamental. A proposta é que Deus deixa de ser um conceito abstrato para a gente debater, uma força distante para a gente tentar decifrar, e se torna uma pessoa a ser conhecida, de um jeito próximo, direto, relacional. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar a respeito. Se essa revelação é apresentada como o autorretrato final e mais fiel do divino, o que isso quer dizer sobre todas as outras imagens, todos os outros retratos que existem por aí? Fica aí a reflexão.